Bom, pessoal, voltando então, depois da nossa entrevista muito útil, muito bacana com a Andréa de Castro, lá da OAB, a gente vai conversar. Lembra que na entrevista, agora há pouquinho, para quem não viu, veja de novo, né? Vamos lembrar que o Casa Brasil toda noite está no ar. Entra o inédito na quinta e você vê o mesmo programa até a quarta-feira. Então, se você perdeu alguma parte desse programa, veja amanhã, porque foi muito legal a entrevista da Andréa de Castro, lá da OAB. A gente falando sobre as mulheres. E agora eu vou trazer uma mulher especial para falar comigo, que é a Sami Fortes, que eu não conhecia. E a Sami está aqui comigo. Muito obrigado, Sami, por ter vindo, viu? Boa tarde, um prazer enorme poder estar aqui. E muito obrigado pelo convite, viu? Sami, eu entrevistei agora a Andréa de Castro, não sei se você a conhece. Você conhece? Sim? Ah, que bom. A Andréa estava me falando sobre todo esse trabalho protetivo com relação às mulheres, né, que a OAB desenvolve, que a Delegacia da Mulher desenvolve. E ela entrou no assunto, sem eu perguntar, eu ia perguntar, mas ela já entrou no assunto, que mulher para essas federações é a mulher, independente da sua opção, do seu gênero de nascimento, enfim. A mulher é a mulher. E eu falei, e vocês conseguem trazer a mulher trans para esse trabalho protetivo dentro das delegacias, dentro da OAB? Ela falou, claro que sim, nós estamos lá para proteger a mulher. Isso me deu um certo conforto, um certo alívio. Eu não esperava ouvir isso com tanta clareza da Andréa. Eu queria saber um pouquinho da sua história, de você. Você como uma mulher trans, que é uma ativista, participa o tempo todo de conferências pelo Brasil todo, em Jundiaí, você ou não sei se é jundiaense, mas mora em Jundiaí. Me conta um pouquinho da sua história até para o público entender um pouco melhor desse processo da mulher trans. Fale com a gente, o microfone é teu. Obrigada. Então, assim, na verdade, a minha militância, o meu ativismo, ele se iniciou a partir do momento que eu me identifiquei enquanto mulher trans. E dentro dessa vertente, né, de situações de preconceito, da transfobia, eu vim reconhecendo outros corpos invisibilizados dentro de um corpo só. Então, a minha luta hoje dentro do ativismo, dentro da militância, ela vem em diversas vertentes, né? A desigualdade de gênero por ser mulher, a transfobia por ser uma mulher trans e o racismo por ser uma mulher negra, indígena e retomada. Aos 36 anos, eu vim conhecer o quarto corpo invisibilizado no meu corpo, pela negligência que nós temos, né, ainda em diversos locais e cidades e municípios e regiões do nosso país, a negligência da saúde, de direito à saúde, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? Todos acho que já é de conhecimento geral, que nós temos, então, um dos maiores processos dentro da transexualidade e da travestilidade, que é a TH, a terapia hormonal. Isso, infelizmente, não acontece em todos os municípios, né? Hoje nós temos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos Campinas e a própria capital, né? Nós temos acesso aos corpos trans pela saúde, pelo SUS. Então, devido a essa negligência... Então, você está me dizendo que o SUS, ele até oferece esse serviço ligado aos hormônios necessários para essa transexualidade, mas é muito escasso isso, não é um acesso fácil e tranquilo. Tem que ser com ação judicial ou não para se conseguir isso, por exemplo, pelo SUS? Hoje, por exemplo, esse ano de 2021, nós aqui em Jundiaí, nós conseguimos essa transição hormonal para mais de 50 pessoas TTs, que são travestis sexuais, mas isso vem de uma luta minha, enquanto militante, de 5 anos. Entendi. Porque o que a gestão passava para mim, né? Sami, para que a gente possa conseguir angariar esse tema específico dentro da saúde, precisamos fazer algo regional. E regional fica muito extenso, e aí provém de outras cidades, outros gestores, e nem todos enxergam a importância desses corpos inclusos na sociedade.
Se a gente for falar da mulher trans hoje, vamos falar um pouquinho de você, até para o público, através de você, entender um pouco melhor esse processo. Você é trans desde que idade? Você se considera uma mulher trans? Então, na verdade, assim, eu acho que existe ainda um tabu, né? E uma grande dúvida das pessoas, e isso me perguntam sempre, né? Sabe, porque a nossa dúvida é assim, você tinha uma identificação masculina até passar a assumir o seu corpo de mulher e fazer a sua transição, isso houve uma idade, ou você se identifica como mulher desde o momento que nasceu, lá da barriga da mamãe, você já chorou, a hora que o médico bateu no bumbum, chorou como mulher, porque eu sou uma mulher e pronto. O que você acha? Choro feminino. Na verdade, a pessoa trans, ela não se torna, ou ela não vira transexual ou travesti. É um processo. Ela já nasce. Lógico que nós, então, nascemos, né? Até mesmo aí que existe a diferença do cisgênero para o transgênero, né? Certo. Assim, a pessoa trans, ela nasce com seu órgão biológico, mas não se identifica com o órgão biológico que possui, que nasceu. Então, por isso que a gente transita para um outro universo, para um outro... Mas esse é um processo que vai acontecendo, né, Sami? Dá para a gente identificar na criança, passando pela adolescência, em que momento isso teve uma decisão de direção, não dá para identificar isso? Então, assim, no meu caso, eu tenho fotos de 3, 4 anos de idade que as pessoas que não conheciam, né, olhavam e perguntavam: que menina é essa? Quem é essa? Eu venho, porque assim, hoje eu moro em Jundiaí, mas a minha naturalidade eu sou gaúcha. Vim de Porto Alegre. Então, assim, só estamos com uma problemática aí, que você sabe que a região sul, ela é super, né, conservadora. Preconceituosa, sim. E aí, eu venho de uma família de militares do Exército. Mas você foi premiada, criatura de Deus. Gaúcho e militar? Tá bom, você enfrentou uma barra e tanto. Exatamente. Então, assim, eu me lembro que com 11 anos de idade, 11 para 12 anos, né, entrando para a puberdade, os meus pais eram muito apontados, né? Tanto meu pai como a minha mãe, pelos familiares. Então, lá não fala menino nem menina, é guri ou guria, né? Então eles falavam assim... É guri, guria. Então, eu falei baguri porque eu ouço sempre isso como uma expressão gaúcha. Seria baguria. Seria isso. Então, assim, nas reuniões de domingo, uma família tradicional gaúcha é a churrasco, né? Então se reunia toda a família num bom churrasco. Eu brincando com os meus primos, aquela coisa toda, com a família, e eu sempre passava e escutava aquela situação, né? Olha, esse guri aí, eu acho que, não sei, tá estranho. A pressão foi tanta que meus pais, então, resolveram me levar até ao médico, né, para saber o que estava acontecendo, né? Porque, assim, eu estou falando coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Pois é. Né? E aí, quando me levaram, surpreendentemente, eu fui para onde? No hospital militar. Né? Meu pai. Meu corpo. Então, com 11 anos, eu fui submetida a fazer uma bateria de exames, né? Porque queriam descobrir o diagnóstico da minha doença, né? E, após muitos exames, chegou o veredito que aí falaram que era uma criança trans, há 30 anos atrás. Meu pai suava frio, pagado, né? Achei isso moderno para a época no Rio Grande do Sul, no hospital militar, né? Usar o termo trans naquela época era uma coisa que nem... O que aconteceu? O último exame, ele foi assim o divisor de águas de toda a situação. Porque eu fiz o último exame, foi o de hormônios, né? Então, é conhecimento de todo mundo que o hormônio, ele, feminino e masculino, ele tem em todos os corpos. Ele tem um índice, né? Um percentual maior masculino e um inferior feminino e vice-versa. No meu caso e nos corpos trans, existe o quê? Foi detectado 73,4% de hormônio feminino natural, sem aplicação de terapia hormonal nenhum. Então, bacana você falar isso. Isso é tão importante para as pessoas começarem a entender a transexualidade do ponto de vista médico, não é? Exatamente. E aí que então aí que os profissionais começaram a falar. Então, quando deu o veredito, né, o resultado da situação, meu pai suava frio, eu olhei para o outro lado, minha mãe desmaiou, e assim,
a única coisa que eu escutei, assim, né, porque eu achei tudo muito estranho, eu era uma criança, né, um adolescente, e aí meu pai falou assim, tem cura? Né? Meu pai perguntou se tinha cura. E aí eu fui submetido, há 30 anos atrás, eu sofri a primeira violência, né, do Estado, vamos dizer assim, porque eu fui submetida a fazer um processo de aplicação de hormônio masculino, Meu Deus. porque eles pensavam que se eu mudasse o meu físico, a coisa voltaria ao normal, vamos dizer assim. Uhum, uhum. E mal sabia eles que é aqui, né? É a cabeça. Uhum. Infelizmente, aí eu tive o processo aí eu tive um distúrbio hormonal devido a esse processo. Hoje eu tenho 1,80 de altura, exatamente porque eu tive esse distúrbio, né? Cresceu uns pelinhos no corpo, que depois de alguns anos o laser arrasou, né? Já deixou tudo pronto, tudo ok, então acabou. E a voz mudou um pouco, né? Ficou um pouco mais grave, mas isso aí, logo em seguida, a gente começou com os hormônios, e aí, na minha época, não existia terapia hormonal, né? A minha população, ela entrava nos CIDs, né? Então, assim, nós não tínhamos direito a uma terapia hormonal. Entendi, né? Entendi. E pelo que você me disse, até hoje, isso continua sendo um grande dilema, né? É um grande problema, uma grande problemática, e é uma das lutas que nós temos dentro da nossa população, né? Para tornar políticas públicas para que a gente possa garantir esse direito que nos foi tirado. Uma pessoa trans, uma travesti, ao adoecer nos anos 80, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, tinha que pedir para um familiar, um conhecido, ir até o médico, até o hospital, relatar ao profissional o que estava acontecendo, ele prescrevia uma receita, essa mesma pessoa ia até a farmácia, comprava o remédio e medicava. A pessoa não era ouvida. Não, nós não éramos enxergadas, né? Não existiam, era uma existência que não era uma existência, na verdade. Hoje nós temos, no dia 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Porque em 1994 começou toda a nossa luta. Começou 94? Em 94. Nossa, em 94 foi quando um grupo de 5 pessoas TTs, né, mulheres trans, travestis, se reuniram e falaram, agora chegou a nossa vez de sermos enxergadas, de sermos visibilizadas nacionalmente, né? E aí que começou todo um processo de transfeminismo, né? Enfim, a gente continua esse papo então por mais 15 minutos, tá bom? Bom, estamos aqui. Só um pouquinho, a gente volta já então. E vocês que estão em casa também fiquem aí, porque eu não perco o Sami por nada. Tem mais 15 minutos com ela. Até já. Oi, gente! Hoje o programa tá chacoalhado, porque a gente está falando sobre mulheres, e mulheres são chacoalhadas. Sejam elas mulheres cisgêneras, tô certo? Ou sejam elas mulheres trans, não interessa. Na primeira parte do programa a gente conversou com a Andréa, da OAB, falando um pouco sobre direitos de mulheres, de violência contra a mulher. E nesse segundo momento do programa, hoje eu tirei o fui, porque conheci a Sami aqui, tô apaixonado pela história dela e a franqueza com que ela traz a questão de ser uma mulher trans. Eu acho que é uma oportunidade rara da gente que vê televisão, que está aqui num canal fechado, no canal 25, poder ouvir isso com tanta clareza e tanta lucidez quanto a Sami está trazendo para a gente. Sou muito grato, viu, Sami, de você continuar comigo mais um bloco. É grande prazer sempre podemos ter lugares de fala, né? Já que somos corpos, né, infelizmente, corpos matáveis, né? Hipersexualizados, marginalizados e o pior, invisibilizados pela sociedade. E quando eu coloco esse recorte de corpos matáveis, eu estou falando de corpos que no ranking mundial, nós vivemos no país número 1 no ranking mundial que mais mata pessoas TTs, travestis transexuais, mas em contrapartida também somos no ranking mundial o país número 1 do país que mais consome pornografia trans. Ou seja, para o cliente... Ou seja, somos hipócritas, tá bom. Exatamente. Vamos por aí. Para os clientes é importante ter esses corpos na calada da madrugada para satisfazer seus fetiches,
mas esses mesmos corpos não podem estar inclusos na sociedade junto com suas famílias tradicionais e conservadoras. Você está falando uma coisa, eu vou pegar uma vertente aqui bem maluca, tá? Mas eu fui seminarista na minha adolescência e hoje eu tenho um amigo em São Paulo trabalhando no movimento dentro da Igreja Católica de inclusão de pessoas, que é um movimento reconhecido pela Igreja, inclusive, mas que está muito à frente dos passos que a Igreja Católica vem dando. Vou falar dessa religião especificamente, né? Mas a inclusão, até religiosa, você acha que é importante para os transexuais, ou isso não tem mais importância, o quanto a ideia de Deus aceitar ou não minha transexualidade, ou a ideia da sociedade no geral aceitar ou não, ficou menos importante para vocês nesse momento? Eu costumo dizer muito nas oportunidades de fala que eu tenho, que a aceitação não deve vir de fora para dentro. Eu me aceito, então para mim isso já basta. O que eu exijo é o respeito das pessoas, da sociedade. Respeitar o meu corpo, respeitar os nossos corpos, porque assim, estamos muito linkadas, né? Principalmente a mulher trans e travesti, com a prostituição. Por quê? Porque se fecha todas as portas. Então não nos dão oportunidade. A nossa luta maior é em busca de políticas públicas para a inclusão no sociocultural. E nós estamos conseguindo isso. Graças a Deus, nós estamos a passo de formiguinha, de tartaruga, mas nós estamos conquistando, reconquistando, não o lugar da sociedade, mas assim, o lugar que nos foi tirado. Eu entendo isso, mas quero bater nessa tecla. A Igreja Católica tem uma série de preconceitos, né? Eu diria preconceitos. Com descasados, por exemplo. Quantas pessoas separadas não poderiam comungar na Igreja Católica? E isso é um problema dentro da Igreja Católica. Enquanto a Umbanda, por exemplo, é uma religião muito mais aberta, muito mais que abraça as pessoas. Com essa origem afro tão importante que tem a ver com o nosso país também. Eu entendo quando você fala, olha, eu troquei a aceitação por respeito. Não interessa mais se você quer me aceitar, não quer aceitar. O que me interessa é que você me respeite. E essa fala eu acho fantástica para as pessoas que sofrem preconceito, não é? Mas eu digo que afetivamente, às vezes, socialmente, a gente é um bicho social, né, Sami? A gente gosta de viver com pessoas, a gente não vive sozinho, a gente não se isola. Então, a aceitação ela não é importante, mas ao mesmo tempo ela é bem-vinda, né? Porque a aceitação passa por um processo de entendimento. O respeito é uma norma, é uma legislação que eu tenho que obedecer. Eu acho muito insuficiente o respeito no caso desses preconceitos que a gente vive no Brasil. Seja com a simples homossexualidade, com jovens adolescentes homossexuais que estão sofrendo muito ainda, com a mulher trans, com o gordo, com o magro, com o pobre, com o feio, com o preto, com o branco, com o cabelo de um jeito, cabelo do outro. Mas existe uma coisa por detrás do respeito, que é até a legislação de leis que eu tenho que me obrigar. Mas para pessoas humanas, eu acho o respeito pouco. A aceitação, ela passa por um processo de entendimento profundo, de um entendimento muito maior do que a simples aparência, do que o simples modo de ser. É uma reflexão que é me colocar no lugar do outro, e aí eu passo por um processo de transformação, e aí vem a aceitação. Você não acha que respeito é pouco já nesse momento? A gente deve ir além do respeito? Ou é impossível você mostrar para as pessoas que elas precisam passar por esse processo de transformação? Elas precisam ser trans também, as pessoas precisam ser trans. Trans de passar de uma situação de dureza para uma questão de flexibilidade social, né? Dentro da nossa luta, da nossa militância, né, do ativismo em busca, né, de políticas públicas, a gente sempre coloca duas palavras que são super importantes e necessárias, não somente para a nossa luta, para a nossa bandeira, mas para o geral, né? Que eu acredito muito que a sociedade ela está em busca de equidade, né? A equidade e a empatia, né? A empatia ela serve na linha horizontal e ela consegue conquistar a todos, todos, como a gente fala, né? Isso me deixa feliz, eu ouvir isso, eu acho que é bacana. Dentro da religião, como você tinha colocado, né?
sobre a Igreja Católica, evangélica. A matriz africana é a que realmente mais acolhe a diversidade, né? Mas é importante, sim, que nós tenhamos a possibilidade de estarmos inclusas em todos os espaços, possíveis e impossíveis. Eu acredito muito que o diálogo ele seja o princípio de um bom entendimento entre duas partes. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, e eu preciso conhecer o outro para entender o outro. Por isso que é tão importante você estar aqui, mulher de Deus, falando de você para a televisão. Esses canais, é esse silêncio que não pode ter mais, né? Que eu acho que a sua grande queixa é essa, nós somos invisíveis. É como se a gente não pudesse falar por si só. Nós temos mais 1 minuto e meio para encerrar. Eu quero que você fale tudo que você tem vontade aqui. O espaço é teu, não falo mais. Então, assim, na verdade, o que a gente procura, o que a gente pede, né? É o respeito, é empatia, é equidade. Vamos ter um pouquinho mais de amor, vamos deixar um pouquinho o ódio, porque o que o meu corpo, enquanto trans, faz com que você mude a sua vida, de uma pessoa cis. Aonde está esse ódio? Aonde se encaixa esse ódio? Aonde encaixa essa não aceitação? Vamos ter um pouquinho mais de amor no coração da gente, porque, infelizmente, esse vírus chegou e não está escolhendo corpo, não está escolhendo raça, não está escolhendo gênero. Ele está exterminando. Então, vamos fazer essa reflexão. Muito obrigada pelo espaço, que Deus abençoe a todos. Usem máscara, por favor, pessoal, que a gente ainda quer, no próximo ano e daqui a muito tempo, voltar aqui, continuar conversando. O tempo é pequeno para a gente poder falar tudo, né? Mas em nome de toda a minha população, TT e LGBTQIAP+, o nosso muito obrigada pelo espaço que vocês estão nos dando a oportunidade de sermos visíveis e juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Vocês são muito visíveis. Do meu ponto de vista, que não te conhecia, te vendo pela tela, eu falaria que você é de uma existência ímpar. Vocês são tão visíveis que o cego é aquele que não quer ver. Se ele não quer enxergar vocês, não há o que fazer. Eu até retifico aqui a minha última fala, que eu falo que respeito é necessário, mas eu acho ele insuficiente hoje. Mas talvez o único caminho seja da gente começar pelo respeito. A aceitação pode ser o passo seguinte disso tudo. Eu sou muito feliz de saber que pessoas tão inteligentes e tão sensíveis como você estejam à frente de movimentos que procurem defender os iguais, que procurem trazer para um grupo, para uma população que sofre. Você, quando fala de você não está falando só de você. Você está falando de um grupo, você está falando de muita gente. E que está na hora desse país, principalmente no Brasil, acabar com esse discurso de ódio que às vezes vem do alto escalão da política e trazer para o discurso de amor que deveria ser o discurso de todas as religiões. Porque seja amor. Seja qual for. Obrigado, meu amor. Adorei te conhecer. Muito obrigada. E você vai voltar, tá? A gente continua esse assunto. Eu estou prometendo uns fóruns de debates aqui, né, no Casa Brasil, e eu te convido para isso, tá bom? Necessário, hein? Necessário. Obrigado. A todos. Até a próxima. A todos. Obrigado. E vocês que estão aí em casa, olha que delícia de programa. Eu sou muito grato a Deus, muito grato ao universo por poder estar aqui levando para você, a Sami, a tantos convidados bacanas como a gente trouxe hoje no programa de hoje, e trazer um pouco mais de sensibilidade, trazer um pouco mais de amor, tantas coisas. O Jaime, nosso câmera que está aqui no intervalo, falou: Dionísio, as coisas ficaram tão idiotas de um tempo para cá, todas essas coisas que a gente vem discutindo há anos, né? Homossexualidade, transexualidade, opções individuais, as pessoas podem ser o que elas querem ser, não interessa se o problema é médico, se é hormonal, se é psicológico. O ser humano tem direito de ser aquilo que ele escolhe ser, desde que ele respeite o outro ser humaninho que está do lado dele. Com essa pandemia, eu acho que a gente tem aprendido muito, talvez aprendido que coisas assim já deixaram de ser tão importantes, porque hoje a gente tem a vida à frente de tudo. Como a Sami disse, a gente tem um amor à frente disso. Chega de tanta bobajada, vamos para frente, vamos amar mais e vamos falar do que é importante. Sami, obrigado, viu? Porque falar sobre isso é importante, sim. E o Casa Brasil vai estar sempre aberto, com portas abertas, para quem precisa deixar seus corpos e suas mentes visíveis. Obrigado. Fique aí
boa semana para você. A gente volta com programas aqui em modo remoto, mas tão importantes. Interessa se é em modo remoto ou não, a gente está junto. Até o próximo programa. Tchau.